A Bíblia estaria incompleta? Ou foi alterada? Em praticamente qualquer livraria ou até pela internet, você consegue comprar uma Bíblia. Na verdade, existem muitas versões boas, Bíblias disponíveis por todo lado, uma maneira que nós somos muito abençoados hoje em dia. Esse fato é fruto de trabalho ao longo de séculos de estudiosos, pessoas que fizeram questão de verificar a autenticidade de manuscritos, de procurar compreender palavras usadas em outros idiomas 2000 anos ou mais atrás e como traduzir essas palavras de uma forma compreensível para nós hoje. Somos muito abençoados em ter essas escrituras disponíveis em nosso próprio idioma. Mas apesar de séculos de trabalho de estudiosos verificando a confiabilidade de manuscritos e traduções, pessoas frustradas com as exigências dessas escrituras procuram maneiras de criar dúvidas sobre a autenticidade da Bíblia ou de partes dela. Na internet, na televisão, em livros, alguns recentes e outros mais antigos, críticos questionam os livros da Bíblia. E muitos sugerem que livros foram tirados da Bíblia, frequentemente culpando a Igreja Católica por meio de teorias de conspiração. Eu não sou defensor da Igreja Católica nem de qualquer outra instituição religiosa. Mas tais afirmações de livros tirados da Bíblia já foram respondidas com evidências e explicações sólidas ao longo dos séculos. Continuam circulando pelos mesmos motivos que notícias que chamamos de fake news circulam na mídia social. Pessoas têm a liberdade de acreditar e afirmar o que quiserem, mesmo mentiras. Há uma diferença enorme entre a alegação de alguém ter tirado livros da Bíblia e o entendimento que alguns livros nunca foram aceitos como dignos de inclusão na Bíblia. Os livros supostamente tirados do Novo Testamento geralmente se enquadram em uma de duas categorias, ou livros apócrifos ou livros gnósticos. Livros apócrifos apresentam outras versões do Evangelho, escritas ou por diversão ou para mudar o conceito de Jesus, como foi apresentado pelos apóstolos e outros cristãos fiéis. Um desses evangelhos, entre aspas, por exemplo, alega que Jesus teria matado crianças que fizeram alguma coisa contra ele na sua infância. Livros gnósticos, a segunda categoria, exaltam filosofias de conhecimento especial. Redefinem Jesus para defender suas filosofias. Alguns desses sugerem, por exemplo, que Judas Iscariotes foi um discípulo fiel quando traiu Jesus e que Jesus falou de transformar mulheres em homens para que se tornassem dignos da vida eterna. Sendo que Jesus nunca fez discriminação contra as mulheres, nunca sugeriu que a salvação seria só para os homens. Ensinamentos como esses claramente contradizem os registros inspirados dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses outros livros não foram tirados da Bíblia, pois foram rejeitados pelas pessoas mais próximas ao verdadeiro Jesus. Até no primeiro século, em uma das suas primeiras cartas, Paulo alertou sobre o perigo de falsos livros que já circulavam. Ele disse, em 2 Tessalonicenses 2, irmãos, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aqui ele cita um exemplo de uma doutrina distorcida, mas ele fala de cartas circuladas como se fossem cartas legítimas de Paulo, ou talvez de outros apóstolos. Pessoas podem falar o que quiserem. Podem afirmar mentiras em qualquer esfera de atividade humana. Até o Evangelho de Jesus sofre distorções na publicação de fake news. Não sejamos enganados por mentiras, sejam novas ou antigas. Vamos seguir o caminho que Jesus traçou, que leva à vida eterna.